Boa noite a todos. Secretária King, por favor, sentar aqui à mesa. Gente, vamos prestar atenção aqui na audiência. Quem senta no seu lugar. Boa noite a todos. Estamos aqui, já deu quórum. A gente vai apresentar o Denis, da FF, que é a firma de consultoria que dá a firma que dá consultoria para nós na área contábil e também um pouco na parte jurídica, né, Denis? Então, com você. Boa noite, pessoal. Dona Cidinha já me apresentou. Meu nome é Denis. Empresa a qual trabalho, nós prestamos serviço de assessoria contábil para a prefeitura. E vocês, população, hoje são convidados para participar de um momento de fiscalização dos atos do Poder Executivo. Então, não se trata de um ato político esse momento, é uma exigência do que dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que os poderes, no nosso caso o Poder Executivo, o Poder Legislativo, vão apresentar para a população, em quadrimestres, os resultados orçamentários, resultados financeiros, e o que a administração tem feito, como ela tem gerido o dinheiro e hoje nós vamos então apresentar dados referentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2017. Muito bem. Nós vamos dar aí apresentando dados. De antemão, o Poder Legislativo, então por isso que essa audiência ela acontece no plenário da Câmara Municipal, e o Poder Legislativo também é importante o povo, segundo Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, arrecada, por exemplo, as receitas de tributos, o ISS, o IPTU que você paga, isso é receita, isso é dinheiro que
compõem os cofres públicos. Então, nós vamos considerar esse total, aí nós temos a definição, receitas de tributos, contribuições, receitas patrimoniais, aquele patrimônio que é adquirido tem um valor específico para o município, para o Poder Executivo, receitas de serviços, receitas de transferências, oriundas aí de repasses do governo estadual, federal, tudo isso vai ser considerado esse bolo que nós chamamos de receita, que está dentro de cofres públicos. E aqui nós vamos apresentar, de antemão já aviso para vocês, que aqui nós estamos apresentando dados da receita e essa receita total, ela se divide em duas. Receita de capital e receita corrente. Para nós, inicialmente, nós vamos trabalhar com a receita corrente. Daqui a pouco eu falo por quê. Mas aqui, nós vamos tratar da receita total. Receita de capital é aquela receita que a receita corrente. Ela vai ser aquela receita de da máquina pública para o funcionamento do dia a dia da administração. Em relação a demais, total de 42 milhões. Por que a gente apresenta essa transparência? Quase 30% é receita hoje. Quase 28% é receita transferida do Estado, é receita do FEB, do ICMS. Veja, o ICMS nós tivemos aí uma parcela de quase 19%. E nós temos de receita própria 13,92%, quase 14%. O que isso significa para nós, gente? Significa que a maioria do orçamento de Itanhambu, se não 56,94%, quase 57%, no exercício de 2017, foi de transferência, lá do governo federal, lá do governo estadual. Isso, de certa forma, é perigoso para o município. Por quê? Se houver uma queda, vamos falar ali, por exemplo, do FPM, que é uma receita da União. O FPM ele é composto de imposto de renda e de imposto sobre exportações. Vamos imaginar que aconteça uma queda nessas exportações, uma queda nessa arrecadação de imposto de renda,
nós vamos ter uma baixa a nível de União, de governo federal, na arrecadação e, consequentemente, no repasse desse FPM para o município. Então, o município que depende 30% de um recurso oriundo do FPM, ele vai sentir na pele essa queda, essa baixa de arrecadação. Por isso que o município ele tem que trabalhar para valorizar, isso com políticas públicas, com conscientização da população, para valorizar a receita própria, aumentar a arrecadação dentro do próprio município, porque ele deixa de ser, então, dependente dessa arrecadação dos órgãos aí, a título de União, a título de Estado. Então é importante. Na nossa realidade aqui nós temos quase 57% que é receita de outros entes. Muito bem. Muito bem. Eu falei para vocês que nós vamos trabalhar conceitos de receita corrente líquida. Aquela receita total ela é dividida em receita corrente e receita de capital. Por que importa para nós a receita corrente líquida? Porque essa receita ela vai ser base de cálculo para que a prefeitura, para que o Poder Executivo, ele administre a sua despesa com o pessoal. Nós sabemos que a lei federal, a lei de responsabilidade fiscal, ela controla os gastos com o pessoal. A administração ela não pode ter uma folha de pessoal com valor em excesso. Ela tem que controlar esse percentual. Muito bem. Nós temos aqui, então, dados desta receita corrente líquida e o período compreendido, com ênfase aqui no mês de dezembro, ele vai ser calculado com 11 meses para trás. Então, nós vamos fazer uma análise ali do mês de janeiro até o mês de dezembro, para chegar num total de receita corrente líquida. Nós vamos dar destaque ali para o mês de dezembro, como nós já vimos anteriormente na análise da receita total, nós tivemos uma alta nessa arrecadação. No mês de dezembro nós tivemos ali um importe de aproximadamente 5.140.000. O mês de setembro nós tivemos uma queda nessa receita corrente líquida, ficando aí a ordem de 2.682.000 aproximadamente. Aqui a gente tem a representação gráfica desses dados. E aí, como eu disse, essa receita corrente líquida ela vai ser base para que a administração defina, mantenha o seu gasto com o pessoal. O que seria esse gasto com o pessoal? Salário dos servidores, salário do prefeito, as obrigações patronais, salário do vice-prefeito. Então ela vai ser um termômetro para a gente definir até quanto que a administração pode contratar, pode manter de servidores, até quanto ela pode gastar com essa despesa com o pessoal. E se para fazer a análise da receita corrente líquida, eu peguei o mês de referência, no nosso caso dezembro, e 11 meses para trás, para fazer a análise dessa despesa com o pessoal, nós também vamos apresentar o mês em referência, dezembro, e 11 meses para trás. E aí nós vamos chegar aí, no importe, no valor aproximado, de 17.696.000. Com destaque ali para o mês de dezembro, em que essa despesa foi maior, chegando aí aproximadamente a ordem de 2.550.000, e o mês de janeiro, o valor de 1.253.000. Por que o mês de dezembro foi tanto assim, Denis? Se o ano todo a gente ficou aí na casa de 1.300.000, 1.400.000, o mês de dezembro foi lá para 2,5. Porque no mês de dezembro essa folha, esse gasto com o pessoal, ele praticamente dobra, em decorrência daquilo que é comum aí no mês de dezembro, do 13º dos servidores, por isso que essa folha ela tem essa diferenciação. E aí pela representação gráfica nós vamos ver que o destaque em relação aos demais meses é somente aí o mês de dezembro. Os outros meses ela se mantém. Como eu disse para vocês, essa análise de receita corrente líquida e despesa com pessoal, ela vai ter que atender a um percentual. Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela determina aqueles 3 limites.
em que a administração ela vai ter que ficar atenta para não atingir, relacionada ao gasto com pessoal. E aí nós temos uma análise, a princípio, daquilo que foi o índice de pessoal fechado em dezembro de 2017, no município aqui dentro do Poder Executivo, a Prefeitura fechou aí com um índice de 43,23. É importante a gente verificar os outros limites. E é importante também a administração ficar atenta a esse limite, porque se a administração atinge aqueles 3 percentuais, vão acontecer algumas implicações, algumas penalidades que vão ser aí aplicadas ao Poder Executivo. Como, por exemplo, veja bem, essa informação somente quando a despesa com pessoal exceder esses 3 limites. Caso o percentual de gasto com pessoal atinja o limite de 51,3, então veja, nós já tínhamos um limite anterior de 48,6. A partir do momento que a administração pública, o Poder Executivo, ele atinge o percentual de 48,6, tanto o Poder Legislativo como o Tribunal de Contas acende uma luzinha de alerta para o Poder Executivo e fala, ó, Poder Executivo, o seu limite, o seu índice com pessoal, ele está dentro do limite legal, 48,6. A partir do momento que essa despesa ela excede o percentual de 51,3, por isso a necessidade desse acompanhamento, o Poder Executivo ele vai ter algumas vedações que estão dispostas aí nesse artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prefeitura não pode conceder vantagem, pagar hora extra, não pode contratar, não pode dar reajuste para os servidores, e todas estas vedações aí que nós estamos vendo aí, que estão dispostas nesse artigo 22. A partir do momento que esse percentual de 51,3 foi atingido, a administração pública ela vai ter os próximos 2 quadrimestres para quê? Para corrigir, para voltar aos 51,3 ou percentual acima ao limite permitido por lei, que é 48,6 ou abaixo desse limite. Caso a administração, caso o Poder Executivo ele não consiga reduzir esse limite, essas penalidades elas vão ser aplicadas. O município, o Poder Executivo, ele não pode receber convênios, não pode realizar operações de crédito, contratar empréstimos junto a instituições financeiras. Então, essas vão ser as penalidades do artigo 23. Muito bem, atingiu o limite de 54%, além dessas penalidades, o Poder Executivo ele terá que reduzir pelo menos 20% dos cargos em comissão ou funções de confiança, e caso essa medida não contribua para a redução desse índice, a exoneração de servidores não estáveis. Por isso, a necessidade do Poder Executivo, não só o Poder Executivo, daqui a pouco a gente vai ver que o Poder Legislativo também ele tem que acompanhar esse percentual, esses percentuais, esse índice, essa análise, esse controle do gasto com pessoal. Muito bem, quando a administração ela inicia o seu orçamento, ela inicia a sua busca por essa arrecadação, por essas receitas que a gente acabou de ver, ela faz uma previsão de arrecadação de recursos no decorrer do exercício. Essa arrecadação, ela vai ser acompanhada bimestralmente. Portanto, então, nós temos ali na segunda coluna o valor, a meta prevista de arrecadação para cada bimestre do exercício de 2017. A terceira coluna, aquilo que realmente aconteceu, o que se efetivou. Então, veja, a quarta coluna ela vai trazer o percentual em vermelho daquilo que não foi atingido. E o que está em azul, aquilo que foi atingido. Se nós formos analisar a arrecadação, o que de fato foi arrecadado, a gente vai ver que houve queda praticamente em todos os bimestres do exercício de 2017. Nós só tivemos uma alta nessa arrecadação, conforme a previsão, no segundo bimestre e no quarto bimestre.
ficou ali a ordem de 5,6% no quarto trimestre e 11,34% no segundo. O que isso representa? Isso significa que, lá no começo do ano, no momento de elaborar o orçamento, o Poder Executivo falou, esse ano nós precisamos de 43.924.824,35. No final das contas, no final do exercício, verificou-se que arrecadou-se somente 42.864.627. Ou seja, daqueles 100% lá, somente 97,58% foi arrecadado. Isso implica em aproximadamente 1.060.196,64 deixados de arrecadar no terceiro, analisando o total até o terceiro quadrimestre do exercício de 2017. Ou seja, 2,4% na arrecadação. O município, o Poder Executivo, ele precisa controlar essa arrecadação. Por quê? Se verificado que naquele bimestre ele não conseguiu arrecadar o que estava previsto, ele tem que limitar os seus empenhos. Ele tem que, preciso parar de gastar, não posso gastar porque essa arrecadação ela não está acompanhando a previsão. E aí a gente entra então na análise dessa despesa. Quando nós falamos de despesa, nós apresentamos dois valores, o valor empenhado e o valor liquidado. Valor empenhado, no início do exercício, lá no mês de janeiro, a administração ela tem intenções, ela tem uma ideia daquilo que ela vai precisar para o seu funcionamento diário no decorrer do exercício. Então essa previsão, essa intenção de gasto, nós vamos denominar aí como valor empenhado. Por exemplo, o Poder Executivo ele empenha toda a folha de pagamento no mês de janeiro. Um exemplo. E aí ele vai liquidar esse empenho mês a mês. Ele vai liquidar. O que é essa liquidação, então? O que é esse valor liquidado? É a efetiva realização daquilo que foi idealizado, daquela intenção de compra. Então vejam, o valor liquidado ele é a entrega de mercadoria ou serviço, a efetiva realização. E aí a gente vai ver que a despesa empenhada, analisada no exercício de 2017, janeiro a dezembro, na Prefeitura Municipal, ficou a ordem de 42.847.000 aproximados. No município, 43.611.000. Às vezes por quê? Coluna Prefeitura e Município. Quando nós falamos de receita, nós analisamos o valor geral, o total arrecadado dentro do Poder Executivo. Quando nós vamos falar de despesa, nós vamos entender como município a despesa do Poder Executivo e a despesa do Poder Legislativo. Então, nessa coluna município são dados da Prefeitura e da Câmara Municipal. Aqui a gente tem a representação gráfica destes dados. Muito bem. Em relação à despesa liquidada, nós tivemos aí de janeiro a dezembro, na Prefeitura, um total de 41.086.000 aproximadamente, e no município, um total aproximado de 41.833.000. E aqui, então, a representação gráfica dessa liquidação. Essa análise ela vai trazer para nós o quê? Considerando o valor empenhado e o valor liquidado, ainda resta valor a liquidar, ainda resta saldo a liquidar, ainda restam despesas que não foram executadas, ainda restam despesas empenhadas que não foram liquidadas. Num total ali, analisando a Prefeitura, 1.760.872,80. E no município, 1.777.872,83. Isso não quer dizer que isso seja uma despesa propriamente dita. Por quê? Isso é um saldo a liquidar. A liquidação nós vimos que é a efetiva entrega da mercadoria.
Se porventura essa intenção que está empenhada, e aqui é considerada como saldo a liquidar, não for mais ideia da administração, se o Poder Executivo falar, não, nós não vamos mais adquirir aquele veículo porque foi feita uma análise e não vai ser necessário. O que vai acontecer? Aquele saldo a liquidar ali, ele vai cair. Por quê? Porque a despesa empenhada, ela é só uma intenção de gasto. A partir do momento que ela é liquidada, cria-se um direito. Muito bem, então aqui nós vamos comparar o quê? Essa receita arrecadada, que é ali a nossa coluna verde, a despesa empenhada e aquilo que foi efetivamente realizado, nossa coluninha amarela ali, a despesa liquidada. Essa transparência ela vai mostrar para nós o quê? Um comparativo entre a disponibilidade financeira, aquilo que é financeiro dentro do Poder Executivo, com os restos a pagar. O que é esses restos a pagar? É aquela despesa empenhada, é aquela despesa liquidada, que aqui agora nós vamos chamar de valor processado e não processado, de exercícios anteriores ao exercício atual. Então, aquilo que era despesa lá de 2017, de 2016, isso vai passar como restos a pagar. E aí a gente tem que fazer uma análise por fontes de recurso. Porque alguns recursos, vocês estão vendo lá, eles são vinculados. Esse recurso vinculado, a verba desse recurso, eu não posso gastar ela com nada. É uma verba carimbada já. Ela é específica, tem uma destinação específica. Enquanto que o recurso não vinculado é o que nos termos da contabilidade a gente chama de fonte sem, recurso ordinário. É aquele recurso que a administração ela pode utilizar para gerir as suas atividades, independentemente de vinculação. E aí a gente vai pegar então o quê? Os restos a pagar que foram inscritos em 2017 com os restos a pagar de exercícios anteriores. Como eu disse para vocês, analisando restos a pagar, nós estamos falando de processado e não processado. Resto a pagar processado é a mesma coisa que a gente viu ali atrás de despesa liquidada. Processada porque aconteceu, porque foi entregue. Então, criou-se um direito em relação a esse resto a pagar. E o resto a pagar não processado é aquele que não foi entregue. Esse resto a pagar não processado, ele pode ser cancelado. Certo? Então, pode ser uma despesa que não vai vir se realizar. E aí a gente vai fazer então uma análise dos dois valores. Somando aqui e comparando o que nós temos de disponibilidade financeira em recursos vinculados com aquilo que é restos a pagar inscritos em 2017 e de exercícios anteriores a 2016 e 2016, nós temos ali de disponibilidade em recursos vinculados o valor aproximado de 4.063.000 e temos ali de restos a pagar o valor aproximado de 3.204.000. Recursos não vinculados, nós temos aí uma disponibilidade de 1.839.000 aproximados e temos aí um resto a pagar de 1.814.167,26. Aqui a representação gráfica dessa disponibilidade. Muito bem, gente. Nós fizemos a apresentação dos dados do Poder Executivo. Junto dessa apresentação, nós vamos apresentar os dados do Poder Legislativo em ato contínuo. A Lei Complementar 141, ela dispõe que o gestor de saúde, ele também apresente para a comunidade os dados referentes à gestão da saúde no município. Eu vou passar para vocês os dados da Câmara e logo em seguida a gestora de saúde vai passar os dados da saúde. Essa análise, ela vai ser basicamente a mesma que nós fizemos para o Poder Executivo. O Poder Legislativo ele vai seguir as mesmas regras. Então eu vou me limitar a apresentar valores e me poupar dos conceitos que a gente já falou anteriormente. Mas as informações serão as mesmas, nós vamos analisar o último quadrimestre dentro do Poder Legislativo.
No caso da receita aqui na Câmara Municipal, nós vamos ver que ela é diferente um pouco daquela do Poder Executivo, porque lá no Poder Executivo nós vimos que IPTU, ISS, transferências estaduais, federais, compõem a receita do Poder Executivo. Aqui no Legislativo, a única receita que ele tem, além da receita de alienação de bens, é a receita do duodécimo, o repasse que o Poder Executivo manda para o Poder Legislativo. Esse é o conceito de receita para a Câmara Municipal. E aí, nós vamos ver que essa parcela de duodécimo, ela é fixa. Então, o Poder Executivo ele vai passar mensalmente um valor a título desse duodécimo. E aqui nós temos a apresentação dos valores que foram repassados para o Poder Legislativo no exercício de 2017. O valor de 95 mil, totalizando aí em dezembro de 2017 o importe de 1.140.000. Representação gráfica, ela é evidente, ela é igual para todos os meses. E aí a gente vai cair dentro do gasto com o pessoal, já que analisamos receita. O gasto com o pessoal dentro da Câmara Municipal, ele vai tomar como base. Lembra que lá no Poder Executivo, nós falamos de receita corrente líquida, que ela era base de cálculo para chegar no gasto com o pessoal do Poder Executivo? Aquela mesma receita corrente líquida, ela vai ser base para chegar no gasto com o pessoal aqui no Poder Legislativo. E aí, o gasto com o pessoal aqui na Câmara, ele vai se referir ao quê? Salário dos servidores, salário dos vereadores e as obrigações patronais. Muito bem, aqui nós temos a análise, então, do que foi gasto com o pessoal dentro da Câmara Municipal no exercício de 2017. Tivemos aí destaque para o mês de dezembro. Como eu já disse, mês de dezembro nós temos pagamentos de 13º salário dos servidores, por isso que essa despesa ela é maior, e o mês de janeiro, o valor menor aí a título de despesa com pessoal, no importe de R$ 41.731,64. A representação gráfica dessa despesa. E aí a gente vai pegar, então, como eu já disse, a nossa base de cálculo, a receita corrente líquida lá do Poder Executivo. Essa receita corrente líquida, ela vai determinar para nós qual percentual que o Poder Legislativo pode gastar com o índice de pessoal, com folha de pessoal, com servidores dentro aqui da Câmara Municipal. E aí nós vamos ver que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela prevê que no Poder Legislativo não se atinja o limite de 5,4%. Fazendo ali as contas, nós vamos perceber que o Poder Legislativo no exercício de 2017 ficou dentro desse limite aí, tendo um percentual gasto com pessoal de 1,34%. Da mesma forma que eu expliquei a meta de arrecadação do Poder Executivo, o Poder Legislativo também tem uma meta para arrecadar. Só que o Poder Legislativo ele já sabe que ele vai receber o duodécimo. Então a meta dele é os valores fixos dentro daquilo que é previsto para o repasse do duodécimo. O arrecadado, ele se efetiva, é uma exigência legal que o Poder Executivo ele repasse esse duodécimo para o Poder Legislativo. Nós temos aí a totalidade, a integralidade desse valor previsto com arrecadado a ordem de 1.140.000. A análise ela é bem simples, ela é bem lógica. Previu-se 100%, uma arrecadação de 1.140.000, em decorrência desse duodécimo, ela se efetivou em 100%. E mais uma vez a gente vai analisar então a despesa nos mesmos termos que nós analisamos anteriormente. Aquilo que é valor empenhado e aquilo que é valor liquidado. Dentro do Poder Legislativo, no exercício de 2017, nós tivemos uma despesa empenhada à ordem de R$ 763.454,13. Veja aí a representação gráfica, e aí, mas por que o mês de janeiro é tão diferente dos demais? Exatamente porque, como eu já disse anteriormente, no mês de janeiro empenha-se toda a folha, por exemplo, toda a folha de pagamento dos servidores. Eu faço um empenho único. E depois, mês a mês,
eu faço essa liquidação. Por isso que o valor do mês de janeiro ele é superior aos demais. Muito bem, nós tivemos de despesa liquidada o valor aproximado aí de 746.454. Aproximado, gente, porque eu não vou falar os centavinhos, às vezes, que está sobrando ali, para não ficar muito cansativo. E aqui um gráfico dessa despesa liquidada. Fazendo, então, a análise desse valor empenhado em relação ao que foi liquidado e o saldo a liquidar, nós vamos ver aí que dentro da Câmara apresenta o valor de despesa a liquidar em 2017, o valor de R$17 mil. Ou seja, isso refere-se a serviços, a mercadorias que não foram entregues dentro do exercício de 2017. Poderão ser efetivadas ou não. A representação gráfica dessa despesa empenhada, dessa receita, dessa arrecadação do 12º em relação ao empenho e à liquidação. Por fim, um comparativo da disponibilidade financeira ao final do exercício de 2017 e dos restos a pagar inscritos até 2017. Então nós temos ali uma disponibilidade de 32.984 aproximados e restos a pagar inscritos a ordem de 25.026 aproximados. O comparativo dessa disponibilidade financeira, a gente tem aí coluna verde a disponibilidade e a coluna vermelha essa despesa, esses restos a pagar. Muito bem, gente. Nós vamos abrir ao final dessas explanações, tanto do Poder Executivo com o Legislativo e da Saúde, um espaço para questionamentos, para sugestões, para que você possa colaborar. Eu vou passar a palavra para a Secretária de Saúde e a gente está à disposição de vocês. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos a presença e em especial a todos os funcionários da saúde que aqui estão, que estão em massa hoje, hein? Valeu, moçada. Pode começar. A minha explanação eu começo mostrando o que foi feito de procedimento, atendimentos, eu não vou detalhar para a gente não se estender muito. E depois eu vou no financeiro. Então, se vocês acompanharem lá, ó, dentro da nossa saúde bucal de Tenhandu, que é o CEL e a equipe de saúde da família, né, o PSF, nós fizemos um total de procedimentos de 10.501, né, de procedimentos total dentro do CEL e do PSF. Depois a gente vem no PSF em si, né, que são todos os atendimentos da atenção básica do PSF, que são atendimentos, procedimentos de enfermagem, atendimento médico, dando um total ali de 45.704 atendimentos. Depois a gente vem com os postos de saúde da zona rural, né, que é separado ali, que a gente é Mariquinha Albino, que é o Bom Sucesso, Condado, Jardim e Santo Odila, dando um total de procedimento ali de 6.048. Pode. Agora, serviço social. Nós temos uma assistente social que trabalha com a gente, ela fez dentro de um procedimento aí de 200 atendimentos à população, que são atendimentos esses que não constam, né, na pasta da atenção básica, de procedimentos básicos, medicamentos, que ela acaba atendendo aos mais carentes, né, e pessoal que passa pelo SUS. O laboratório municipal, né, como sempre, um atendimento bem, né, ali de exames, um total aí no quadrimestre, né, de setembro a dezembro, de 12.423 exames realizados. O pronto-socorro, né, que é do hospital, os atendimentos ali do pronto-socorro, os atendimentos de urgência mesmo, né, que gerou ali em torno de 6.000 atendimentos, 796.
e sendo que atendimento ambulatorial de 3.282. Então, a gente vê que as pessoas ainda continuam procurando pronto-socorro, né? Por mais que tenham que ser criados para os PSF, mas eles ainda continuam achando, né, uma porta de entrada ali no pronto-socorro para atendimento. E vamos ali no PFD, né, que é o nosso tratamento fora do domicílio. Nós tivemos total de pacientes ali de setembro, né, de 388 e, deixa eu ver aqui, 388, 142 viagens, aqui nós não fizemos a somatória, mas dá para fazer mês a mês aí que a gente, né, transportou muita gente. Esse serviço são procedimentos, atendimentos que a gente não tem no município e que a gente tem que transferir os nossos pacientes para outros municípios. Agora o atendimento do consórcio. O consórcio são serviços. O atendimento do consórcio, gente, é tudo aquilo que a gente não tem de básico, né? Que são serviços de média e alta complexidade, então são de consultas, exames, biópsia, outros atendimentos, oftalmologia, girando aí em torno de 255 em total no quadrimestre. Nisso está ressonância, colono, toda coisa que é de média e alta complexidade. Agora vem os recursos nossos, né, como foram os nossos gastos em saúde. Vocês sabem que é preconizado que a gente gaste, né, governo, né, pelo Ministério da Saúde, 15% dos recursos em saúde. Mas é impossível algum município trabalhar com uma arrecadação com 15% em saúde. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que no quadrimestre nós gastamos 42,25% em saúde, né? Sendo aí que a gente tem que entrar com os recursos próprios, porque as nossas arrecadações de vinculadas são poucas e mais até hoje. Sendo que o Estado está com um déficit muito grande aí, que não recuperar, tem que usar o recurso próprio. Então, do 42,25%. Aí, quando a gente vem falar de grana, vocês devem ver aí que ficou o CIOP, tudo que o município de Tenhambu gastou consideravelmente muito grande, né? Uma porcentagem muito grande na saúde. Ali, no ano, né, a obrigação em torno de 9.222.832 centavos e 36% no ano. Aí embaixo tem os recursos vinculados que a saúde recebeu. Ele gastou 9 milhões, depois entrou em recursos vinculados à saúde, 9.444.976. Vocês veem aí a diferença da saúde mesmo, das poucas do município. A maioria foi o que entra que automaticamente a gente vai levar. E quero deixar aqui que dentro do município tem em torno de 1.400.000 de recursos vinculados na atenção básica, na saúde bucal, e acabou tendo que usar muito recursos do município. Vou dizer para vocês. Foi que a gente fez a
Mas e quero deixar bem claro que esses dados encontram tudo na Secretaria de Saúde, como foi o gasto da saúde, foi um investimento, né? É só isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de esclarecer na parte da prestação de contas, quando foi dito os restos a pagar no valor de aproximadamente R$17.000. Esse valor que passou do ano passado, 2017, para o ano 2018, é referente ao pagamento do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, qual a Câmara fez o processo de dispensa de licitação para contratá-lo a fim de realizar diversos serviços da reestruturação administrativa da Câmara, da qual a mesma não possuía. Plano de cargos e salários para os funcionários, lei orgânica e regimento interno, a nossa lei orgânica da década de 80 ou 90, que precisa de uma atualização. Então, tudo isso vai ser para que, durante o ano de 2018, nós possamos desenvolver esses trabalhos. Certo? Assim, teve alguém aqui que falou sobre o tamanho da letra, do número que não deu para enxergar. Aproveitando essa oportunidade, é interessante a gente disponibilizar depois todo esse material por e-mail para as pessoas, talvez colocar um link no site da Prefeitura ou no Facebook, para que as pessoas que não puderem estar presentes possam ter acesso também a esse material. Né? Fica interessante uma sugestão a todos vocês. Kim, aproveitando, só queria tirar uma dúvida com você sobre o valor que você disse dos aproximadamente 9 milhões, 7 milhões aproximadamente da contratualização. Os outros 2 milhões, parece que são 9, né? Seria do quê? Só para poder explicar para a gente, por favor. Os outros 2 milhões que é o PSF, também Leonor Sobral, já o recurso, né? E também mesmo o Estado não estava, mas pelo Ministério ainda estava entrando. Vigilância em saúde, vigilância, quando você fala vigilância em saúde, você pega vigilância em saúde, a gente tem conseguido fazer muita coisa com eles, inclusive agora nós conseguimos adquirir até então esses outros estão aí dentro da toda e por fim, vamos continuar cobrando mais de R$1 milhão que nós estamos esperando do governo, né? Tá certo, muito obrigado. Aqui com relação ao que a secretária falou, a gente tem 9 milhões, esses 2 milhões não estão dentro dos 9 milhões, eles estão à parte. Mais alguém, gente? Boa noite a todos. Quero agradecer aqui pelos agradecimentos aos profissionais de saúde. E eu queria abrir um parênteses aqui, agradecer ao Conselho de Saúde também, que está em massa na audiência pública, né, mostrando assim o nosso fortalecimento enquanto conselheiros de saúde. E a gente utilizou essa reunião de prestação de contas do último quadrimestre de 2017, no quesito gestão da saúde, como reunião do Conselho. Então, existem de prestação de contas e existem algumas dúvidas aqui
que, como secretário de Conselho de Saúde, eu quero esclarecer que a gente recebeu toda a documentação que a Quinha, a secretária, expôs na tela, e essa documentação, todas essas perguntas vão estar arquivadas junto com a ata referente a essa reunião para os conselheiros que estiverem na necessidade ou curiosidade de verificarem tudo isso aqui que foi exposto. E também a outra questão, assim, está sendo solicitado mais uma reunião de prestação de contas pelo Conselho, porque ficaram algumas dúvidas, e eu vou passar, aí me fizeram a pergunta, mas eu acho assim que cada conselheiro que quiser se manifestar, é importante. Você quer se manifestar, Adriana? Eu tenho uma dúvida, assim, a respeito da prestação de contas, na parte do executivo, quando você fala de restos a pagar. E a gente entende que, dentro da lei de responsabilidade fiscal, restos a pagar, ele tem que ser liquidado dentro do período de ser passar o ano. Ele pode passar o ano se eu deixar a disponibilidade financeira. Bom, a pergunta, porque isso pode incorrer em improbidade administrativa. Então, das outras prestações, principalmente que foram feitas pelo Alexandre, porque a empresa vem acompanhando o município nessas prestações de conta, ele sempre enfatizou isso. O resto a pagar não pode passar de um ano para o outro. E ali ficou muito claro que não houve pagamento. Então eu gostaria que você pudesse notificar. A minha resposta é a mesma que eu já dei para a senhora. Eu não posso deixar passar restos a pagar se eu não tiver disponibilidade financeira de um exercício para o outro. No nosso caso aqui, veja bem, nós temos ali, veja bem, eu tenho restos a pagar de 3 milhões, né? Ali, inscritos em 2017, que era despesa de 2017, despesa empenhada, e passou para 2018. Ah, Deus, mas eu não posso deixar resto de um exercício para outro. Eu vou inscrever essa despesa em restos a pagar. Mas eu só posso fazer isso se naquela fonte de recurso que eu tenho o resto a pagar, a despesa inscrita, eu tiver disponibilidade financeira no banco. Eu não posso deixar a dívida de um ano para o outro, de um mandato para o outro, sem dinheiro para cobrir. Agora, se nós formos ver ali, a disponibilidade, veja, em recurso vinculado, a minha disponibilidade ela é superior quase que 1 milhão, além daquilo que eu deixei como restos a pagar. No recurso não vinculado, a minha disponibilidade ela é superior quase que 20 mil, aproximadamente 26 mil, além daquilo que eu deixei de disponibilidade de restos a pagar. Então, no frigir dos ovos, o que eu tenho de dívida, eu tenho de dinheiro para pagar. Eu tenho até mais dinheiro para pagar. Agora, tem um outro detalhe.
Lembra que eu falei de restos a pagar processado e não processado? Restos a pagar processado é a mesma coisa que despesa liquidada. Quer dizer que a minha intenção de comprar um microfone aconteceu. A empresa entregou o microfone. Eu só não paguei ela ainda. Isso é processado. Isso aconteceu. E restos a pagar não processado quer dizer que é uma despesa lá atrás empenhada, mas que continuou como despesa empenhada. Não prestou o serviço, não entregou o microfone, ela só está empenhada. Esse resto a pagar eu posso cancelar ele. Então ele vai deixar, imagine só uma situação hipotética. Imagine que dentro daquele resto a pagar, dentro daquele valor ali, 814 mil, eu vá cancelar. Essa despesa vai cair para esse resto a pagar ele vai cair para 1 milhão. Comparando ali com a minha disponibilidade, eu vou ter mais dinheiro disponível para arcar com aquela responsabilidade. Entendeu? Deu para ela? Eu não posso deixar se eu não tiver dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu tenho um compromisso com aquele dinheiro, até porque a gente vai ver que parte dos recursos ali são vinculados. Então, eu já tenho uma destinação específica para aquele recurso. Muito obrigado, né, pela resposta. Nessas prestações de conta, muitas vezes a gente sente falta, por exemplo, ali é um valor global, né? Mas a gente não tem a discriminação de secretaria por secretaria, que eu acho que seria importante, né? Porque essa discriminação, ela faz parte de todo o planejamento da prefeitura. Quando você faz o primeiro orçamento, né, esses planejamentos eles são todos discriminados. Por que na prestação de contas isso não acontece? Então eu acho que esse adendo ele faz muita falta para a população, porque que convive um pouco, né, como servidor público com essa dinâmica, a gente tem essa necessidade. E aí você imagina a população que não convive. Então eu acho que falta transparência. Falta um pouco de transparência na metodologia da prestação de contas. Que não quer dizer, eu não quero dizer que com isso está errado. Entendeu? Eu acho que se fosse uma prestação de contas mais detalhada e com mais transparência, atenderia melhor a população, que como no começo você falou, a população é o poder, né? Então a eles a gente deve esse conhecimento, tá? Muito obrigada pela sua resposta. Dona, me desculpa, o nome da senhora? Elza. Dona Elza, nós precisamos mudar não só a metodologia. A metodologia é fácil a gente mudar, mas nós precisamos mudar a cultura, a cabeça do cidadão. Sabe por quê? Muitas vezes o cidadão ele não faz ideia do que ele está fazendo numa sala de audiência pública. Quando a gente fala que o cidadão ele precisa vir participar de uma audiência pública, o cidadão fica até com medo. Quando fala de audiência, ele pensa em fórum, ele pensa em problema. Eu vou sair de casa preso. Agora, eu concordo que, de fato, a metodologia ela pode ser mudada, mas se da forma que a gente faz com um detalhamento do que é receita, do que é despesa, a gente não tem uma participação e ainda assim a gente está aqui tentando passar os dados do executivo. Se, Elza, se nós fôssemos detalhar isso aqui por secretaria, talvez nós ficássemos aqui por mais 1 hora. A população não quer ficar 1 hora sentada vendo números, vendo dados. E aí a senhora vai me dizer, mas
Qual é a motivação que a população tem para participar? A motivação é que nós estamos passando dados referentes ao seu dinheiro. E você, população, você, como eu disse, e a senhora bem lembrou, é o detentor do poder. É você que tem que fiscalizar. Se você não está entendendo alguma coisa aí sentado na cadeira, é mais do que seu dever, é mais do que seu direito, é seu dever levantar a mão, assim como a senhora fez. É plausível a sua colocação. Eu não entendi isso aí que você falou, não. Por favor, explique isso aí direito, porque esse número, esse negócio, essa metodologia, essa terminologia que você utilizou, eu não consigo compreender. E é nossa obrigação explicar. De fato, tornar cada vez mais acessível essa informação. Não está faltando transparência. Está faltando, talvez, um interesse de ambas as partes em estreitar esse laço. Assim, para terminar, eu acho importante aqui, quero mais uma vez agradecer ao Conselho de Saúde, porque o Conselho de Saúde trouxe, na sua formação, os 4 segmentos. Então, nós temos segmentos de usuários, com representantes de associações, que vão chegar na sua comunidade e transmitir essa informação. Nós temos representantes de prestadores, que está na pessoa aqui do Giovanni, que é o provedor hoje da Santa Casa. Nós temos representantes de profissionais de saúde, que também eles estão aqui, profissionais do segmento de gestores, e assim, então assim, a gente tem condição de chegar na reunião do Conselho de Saúde, transmitir essas informações para todo o Conselho, né? E os 4 segmentos. Junto aqui, eu vou passar para Adriano. Boa noite a todos. Eu fiquei com dúvida, assim, que a parte da prefeitura, da Câmara, assim, foi enfatizado muito a parte do pessoal. Igual você falou da discriminação, o pessoal não entender, só que eu acho assim que a população ela não está preparada para vir numa audiência e entender, vestir a camisa, né? Mas assim, nós temos que considerar que as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui, elas merecem sim uma prestação clara, concisa, e eu achei sim que poderia ter sido mais detalhado. Da outra vez eu já pedi, foi falado que ia ser feito. Gostaria também que a parte visual fosse melhorada, porque assim, eu tenho dificuldade de enxergar. Imagina se chegar pessoas mais velhas. Eu acho que a gente tem que estar apto para receber 50 e para receber 1, né? Então, assim, eu acho que quando for uma apresentação pequena, poderia colocar aqui disponível alguns panfletos já impressos com os dados que vai ser lido. Acho também que tudo o conteúdo que foi feito no slide, que foi feito nos gráficos, acho que eles poderiam sim ser lidos, porque eles são de grande relevância, principalmente a parte da saúde. Eu acho assim que pode colocar assim a meta, porque às vezes a pessoa é mais simples, ela não vai entender mais a parte administrativa, mas ela pode entender, eu tenho 10, mas me ofertou 7, e o mês que vem me ofertou 12. Acho que pelo menos essa parte aqui para entender. Então, é mais isso. Acho que tinha que ter mais um respeito, transparência, que vocês estão sendo transparentes, a gente não está aqui para duvidar de ninguém. Mas eu acho que os dados eles têm que ser mais especificados, sim. Acho também que a divulgação, ela teve divulgação, mas eu acho que ela poderia ser pensada com mais carinho, colocado em pontos mais estratégicos, talvez na porta de escola, algum ambiente que todo mundo vá para poder ter consciência, que muitas pessoas não sabiam, inclusive no meu trabalho muitas pessoas não sabiam. Então, eu acho isso, gostaria de parabenizar vocês que estão dispostos, né, a fazer esse trabalho, mas pensar com carinho essas reivindicações que a gente faz, porque a gente está aqui, a gente está pensando também no pessoal, a nossa equipe, né, que é o Conselho de Saúde, a gente tem pessoas que
precisa de uma explicação mais detalhada, às vezes não precisa ser tão objetivo, mas pode ser mais simplificado, só que seja de fácil entendimento. Tá bom? Obrigada. Eu queria fazer uma colocação, Adriana, é que eu cheguei até a comentar isso, que a reunião do conselho em si, ela tem que ser separada da audiência pública. Dentro da lei, ela tem que ser antes, o conselho aprova, depois que ele vem para a audiência pública. Então, eu quero dizer que eu achei válido ter a reunião do conselho, sim, e dentro da reunião do conselho, nós da saúde, pelo menos a parte da saúde, explanar mais, né, com mais detalhes para os conselheiros. Eu ia colocar a secretaria, porque da Secretaria de Saúde a gente tem, né? Porque vocês enviam pra gente antes. Só que dos outros não tem. A saúde ainda estava mais detalhado que o restante. Tá bom? Obrigada. Eu gostaria só de ressaltar aqui a questão dessa prestação de contas, ela tem que ser um pouco mais resumida em virtude do cansaço mesmo. Mas vocês podem estar tendo todo o andamento de informações no site da Prefeitura e da Câmara, tem informações no dia a dia. Aí qualquer cidadão pode entrar lá no portal da transparência e acompanhar empenhado, acompanhar receita, acompanhar despesa. Ela é colocada dia a dia. Viu? O cidadão, ele tem que fazer isso mesmo. Quando eu vou apresentar uma audiência, que eu entro na sala, eu vejo só uma meia dúzia de pessoas, eu vou ser sincero com vocês, eu fico desanimado. Porque a ideia nossa é passar, é dar transparência. Se uma informação não ficou bem, não foi bem transmitida, é mais do que, como eu já disse, volto a repetir, é mais do que dever de vocês, cidadãos, bater lá na porta da prefeitura e, eu quero saber o que é isto. Me dê essa informação. A prefeitura, ela tem um SIC, um Serviço de Informação ao Cidadão. Ela tem um portal de transparência que tem que funcionar, isso é determinação legal. Para quê? Hoje é muito fácil você acessar Facebook no celular, WhatsApp, vídeos no YouTube. Mas você não entra dentro do site da tua prefeitura para ver quanto que está a folha de pessoal. Como você falou, será que a prefeitura está com muita gente contratada lá ou não? Às vezes a gente escuta o povo falando, mas a gente não sabe. E a gente sai até falando, nossa, porque lá na prefeitura tem um tanto de funcionário. Mas eu não sei a informação correta. Então a prefeitura, ela tem a obrigação, tanto a prefeitura quanto a Câmara, ela tem o dever de dar transparência para vocês. E eu ficaria muito feliz de voltar aqui no primeiro quadrimestre de 2018 e encontrar vocês aqui de novo. Dispostos, porque são 7, quase 7h30. A gente podia estar em casa vendo a novela, podia estar no bar sexta-feira, podia estar bebendo uma cerveja. E está todo mundo sentado aqui preocupado com o dado do município. Isso aí, gente. Quiçá metade da população de Itanhandu fizesse isso. Esse plenário ia estar cheio de gente. Então vocês estão de parabéns. E divulguem essas informações lá na rua de vocês. Dia que vocês vierem para a audiência, chama o vizinho, vamos lá para vocês verem. Vamos lá para vocês. Ah, não, mas aquele trem é muito chato. Mas é a nossa realidade, a gente precisa buscar essas informações. Então, eu agradeço a vocês pela participação. Fico muito feliz dos questionamentos. E esses questionamentos é que vão fazer a gente melhorar a cada dia. Vocês estão de parabéns. Eu só queria também... Aí vocês podem falar... Eu só queria dar uma contribuição aqui, como vereador também, e como servidor público, né? E
dizer para todos da conquista do cidadão, da legislação federal, que nós temos, a lei assegura para a gente o direito da transparência, né? Todo o serviço público, seja nós daqui da Câmara, a disponibilidade de informações a qualquer momento que o cidadão, caso queira ter as informações, é só requerer que nós somos, por lei, obrigados a fornecer. E a Prefeitura também não fica isenta disso, tanto que nós temos o serviço de ouvidoria já criado à disposição da população. Ela já está funcionando através da meio digital, mas já está funcionando, tá? Então, com isso, o cidadão pode recolher as suas informações, a transparência, o portal de transparência está à disposição, todas as informações que não estiverem colocadas lá e que a pessoa necessita, realmente pode ser requisitada. Então, isso é uma conquista que a gente tem como cidadão. E além dessa audiência da prestação de contas, nós temos as audiências também da elaboração do orçamento. Enfim, tudo é importante para que o cidadão tenha uma participação direta dentro da atividade municipal. Então, quer dizer, acho que nós temos toda uma ferramenta, todo um direito de participar. Só não exercemos quando a gente não quer, ok? Era isso que eu gostaria de dizer, e também para que a população participe mais das audiências da elaboração do orçamento também. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a boa vontade, isso é tão importante para a gente, e eu penso assim, ao final dessa reunião, que essa mudança de cultura, ela é bastante importante. E quando nós pensamos que é cansativo para o cidadão vir numa audiência pública, nós deixamos de ser cidadãos, né? E aí o Brasil, nós tivemos notícia há 2 dias atrás, que ele está atrás da Zâmbia, junto com a Venezuela. Então, eu acho assim, um país com essa imensidão, né? E com pessoas, uma população de trabalhadores, né? E felizes com o seu país, viver um momento desse é muito triste. Então, o que o cidadão pode fazer? Participar. E dessa forma que não seja para nós essa questão de ser cansativo estar aqui. Eu acho ótimo estar aqui. E achei ótimo assim, os colegas, ter a colaboração dos colegas, que estão aqui às 7h30, deixaram de namorar, né, Bruna? Deixaram assim, mas é ótimo pra gente, sabe? Porque ali na saúde, a nossa gestora aí, né, não deixa mentir, o pessoal assim é afinado, sabe? E é um pessoal assim que trabalha porque gosta, porque você está na saúde, eu estou há 45 anos na saúde, e eu estou ali porque eu amo o que eu faço. E eu acho que tem que ser bem feito e passar para a população que é muito bem feito, principalmente no nosso município. E aí essa transparência, ela vem só somar essa informação, né? Muito obrigada, viu, gente? Desculpa, eu às vezes falo demais, mas de encerrar, sobre o restos a pagar da Câmara, Denis, é isso que você falou. A gente só deixa restos a pagar quando a gente tem o dinheiro equivalente ao restos a pagar. E a Câmara não somente tem esse dinheiro, como também gerou uma economia de quase R$400 mil que foram contribuídos para a Prefeitura, né? Só a título de esclarecimento. E essa sugestão da Adriana é muito importante para que a gente possa ir melhorando, a sugestão é sempre bem-vinda, mas é o que a Cidinha falou também para quem quiser uma pesquisa mais aprofundada, no site da Câmara, da Prefeitura, do Tribunal de Contas, a gente encontra, né, um detalhamento maior desta prestação de contas. Só que eu falo também, para quem é leigo, como eu estava no é muito difícil a gente conseguir ver. Então, se puder também trazer essa documentação que está impressa para a gente acompanhando, com outros detalhamentos, também é interessante, né? Fica a sugestão. E estou à disposição para a gente trabalhar juntos, para que a gente possa fazer um convite, divulgação no Facebook, nas redes sociais,
melhorar o atendimento para a nossa população, tá certo? Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer aqui a presença do Giovanni, que é o provedor do hospital, agradecer a presença do pessoal da saúde, que é muito unido, e dizer que, infelizmente, a gente não pôde trazer muita gente para cá hoje por conta da visita do deputado Bilac Pinto, que coincidiu que foi hoje também. Certo? Por isso que os outros secretários não vieram. Então, agradecer a todos vocês e vamos tentar melhorar cada vez mais essa questão da transparência. Certo? Então, boa noite a todos. Vamos descansar. Sexta-feira. Está todo mundo querendo tomar uma cervejinha, né? Tchau, gente.